uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupa-cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. O repórter Mário Rezende partiu na trilha do chupa-cabras. Agora você também vai entrar nessa viagem. Pensei que era coisa de todo mundo, né? Fedido, horrível, mal cheiroso. Ah, é ele, o chupa-cabra. A investigação nos leva pelo interior de São Paulo e do Paraná. O chupa-cabra está deixando uma trilha de mistério em toda a zona rural. Estão falando muito da história do chupa-cabra aqui? Estão falando. Ah, é? Me parece que eu ouvi falar que ontem teve um caso assim lá na Mococa. Mococa? É. Aqui perto? É perto. São José teve, há umas 3 semanas atrás, teve um caso de cabra morta lá. 3 cabras, parece. Mas o pessoal tá falando que é o quê? É o chupa-cabra? É, parece. Em Rafar, pequena cidade do interior paulista, coisas estranhas andam acontecendo. Tá bom? Os moradores desse sítio estão intrigados. O senhor chegou de manhã? É, cheguei de manhã, quando a gente tava esticada pra cá, tava morta aí. Tava morta? Como que ela tava? Ela tava num perfuro assim na cabeça, varal do outro lado. Assim, a testa dela, se você puder carregar assim, tava mole, sabe? E ia pra dentro, tava ocada. Tinha um buraco assim, saía do outro lado. Só isso? E aí, assim, embaixo do gogó, assim, um buraco também. Ah, é? Parecendo uma apunhalada. O que poderia atacar a cabra? É, isso aí que é duro. Tu mandou falar de chupa-cabra aí, mas nunca vi, né? Fala a verdade pro senhor. Ali pertinho, na casa deste motorista, o susto foi maior ainda. Eu tinha chegado do serviço, eram umas 8 horas, 9h30 eu tava jantando. Aí o cachorro gritou aqui no fundo. Aí que eu saí na porta da cozinha, tava um morrendo lá, ó, e o outro morrendo no canto lá, mastigado inteiro, e não tinha nada no quintal. Peguei lampião, chamei os vizinhos e tudo, só foi os gritos dos cachorros e mais nada no quintal. E matou rapidinho os cachorros. E o que foi que o senhor acha? Quintal tudo fechado, não tinha nada aqui. Só tava eu e ela e as crianças. Quintal tudo fechado, os vizinhos tudo aí. Não fez barulho nenhum e não tinha pra onde sair, matou os cachorros assim rapidinho. Tal, chupa-cabra que fala. Mas se ninguém ainda comprovou que existe o tal do chupa-cabra, como é que o senhor pode achar que é o chupa-cabra? Como é que ninguém comprovou? É. Nunca ninguém comprovou, porque todo mundo fica naquela, que nem eu. Já chegou a entrar em fazenda, em chácara, que nem entrou aí perto dele, é só se matar não sei quantas ovelhas, matar carneiro, matar animal. Porque ninguém sabe, ninguém viu, sabe? Ninguém tem certeza quem é. Mas que ele existe, existe. Pro senhor é? Ah, é ele, o chupa-cabra. Sem suíço, sem selo. É. As mortes sem explicação também põem medo em Vargem Grande do Sul, na divisa entre São Paulo e Minas. O que aconteceu aqui de matar os 2 porcos, apareceu 2 porcos mortos, os 7 cachorros, o leitão E galinha. e as peruas. A perua estava num galho trepado, fizeram um rombo na tela e mataram a perua. Nossa. Mataram outro dia morta a perua. Hoje eu fiquei sabendo do moço que veio aqui, até ele trouxe uma verdura pra gente, vizinho. Ele falou que nessa época a vaca do Zé Miranda apareceu com buraco, morta com buraco no pescoço. E essa história de chupa-cabra? Olha, se é chupa-cabra, ninguém sabe o nome desse bicho. Mas que ele fez uma limpada por aqui, ele fez. Estamos agora no Paraná, na zona rural próxima de Curitiba. A quantidade de animais mortos inexplicavelmente impressiona. Poucos sobrevivem, sempre mutilados. Essa é uma das ovelhas atacadas, ela perdeu as 2 orelhas. O grande mistério é, terá sido o chupa-cabra? Tinha 7, mas morreram tudo. 7? Morreram? Morreram no mesmo dia. Esse ferimento aí no nariz, assim, também foi? Foi machucado aqui
No paiol do nariz. Também foi? Foi. Alguns ufólogos que também estão atrás do chupacabra nos levam a um sítio em Bocaiúva do Sul. O dono do local perdeu 40 gansos e alguns patos. Aqui nessa chácara? Ali do lado, ali onde estão aquelas árvores ali que eles morreram. O último ataque que teve, foram os 3 últimos gansos do proprietário, ele perdeu um dos gansos aqui, ó. Inclusive você percebe que estão algumas penas ainda que foram arrancadas, ó. As penas foram arrancadas da ave. Tá, e nesse último ataque, é interessante que cada ataque parece que é um pouquinho diferente. Esse caso Mas aqui, as por penas exemplo, foram arrancadas depois? não, ou o bicho apareceu a gente assim? encontrou o bicho morto aqui com as penas arrancadas. Aqui quase todo mundo tem uma história estranha para contar. Morreu 17 patos e 2 galinhas e o burro, né? Em quanto tempo? Os patos foi tudo numa noite, né? E na outra vez o burro. 16 patos numa noite? É. E morreram como? Tudo eles furados no peito só. Furado? É. Não comeram? Não foram comidos? Não foi comido nada. Há muita incerteza no ar. Bicho comum não é? Não. Não, bicho que é acostumado a atacar animal por aí, tipo raposa ou outra coisa aí, não é. Tem que ser um bicho fora do normal, porque senão não ia fazer o que fez, né? Um diz que vem de satélite, outro diz que vem de planeta, não dá pra ter uma certeza. O burro que morreu meu lá, tinha um buraco na cabeça, um buraco dessa grossura assim na cabeça. Mas não tinha sangue em lugar nenhum. O mistério se espalha de cidade em cidade. Neste sítio, em Campina Grande do Sul, a criação de ovelhas foi dizimada numa só noite. Foi 6 cabeças de ovelha, né? Ovelha? Ovelha. Tudo na mesma noite? É, todos na mesma noite. Não mortos, né? Não totalmente mortos. Eles ficaram machucados, daí ali por uma semana, assim, daí eles morreram. Morreram depois? É, depois. E que tipo de ferimento tinha? Assim? Perfuramento, assim, no pescoço. E machucadura nas mãos, assim. Assim, tipo no sovaco, na virilha. Era isso. Daí depois, uns 15 dias, por aí, um mês, pouco, morreu um bezerro. Do mesmo sintoma, com perfuramento. É? É. E vocês acham que foi o quê? Não sabemos. Não sabemos mesmo. Os animais mortos se juntam a notícias que vêm de toda parte. Em cada caso cresce o suspense e surgem novos detalhes de um enigma ainda sem solução. Muita gente afirma que viu os chupacabras, mas as descrições nem sempre coincidem. Grande, pequeno, peludo, olhos faiscantes, não importa. Em comum, todos apontam o medo, o terror que a fera misteriosa está espalhando entre a gente simples do interior. Na trilha do chupacabra, o mistério ganha formas e desafia a imaginação. Estamos em Sumaré, no interior de São Paulo. Viemos conhecer uma dona de casa que jura ter visto uma criatura estranha. Foi neste terreno baldio e à noite, quando voltava da igreja. Não foi visão, foi real, umas 10 para meia-noite, mais ou menos. A senhora conseguia ver? A senhora conseguiria descrever? Eu vi ele de pé mesmo, as patas erguidas, porque ele tem umas patas, um bração assim, tipo de um pelo, aquelas unhas enormes dele, muito grande, e um rosto meio chapado, assim, que você via só, sabe que esse tipo de caveira? Aqueles olhos fundos, assim, vermelho. Olho vermelho. Entendeu? Uma boca enorme, com os dentes Com muito dentes grandes. presas, assim. E peludo. Peludo. Um pelo, assim, da cor da terra, fedido, horrível, mal cheiroso. E lembra que tipo de animal? Que outro animal poderia ser Eu parecido? nunca vi um animal gorila? antes. Não. Não parece com animal nenhum. Então a senhora acha que essa criatura é a mesma que tem aparecido por aí, matando É animais? a mesma criatura. É o mesmo fenômeno. É o tal do chupacabra? É, o tal do chupacabra que eles falam, né? Mas é uma obra maligna.
Na casa de Dona Maria, conhecemos os irmãos Mondini, que estão investigando o aparecimento do chupa-cabra. Eles nos levam até a casa do pedreiro Anísio, vizinho de Dona Maria, que também afirma ter visto uma criatura fora do normal. Aquela lâmpada estava virada para cá. A luz estava bem acesa aqui, né? Acho que a luz daquela casa ali estava acesa para cá também, né? E a lua, desse tamanho assim, que ela vai daquela lua, né? Tava clarinho que dava para ver o chão. Dava para catar palito de fósforo no chão. Mas que bicho era esse? Como é que ele era? É 1,40 m, 1,50 m mais ou menos. Andava mais ou menos assim, ó, né? Bicho feio mesmo, né? Aquelas garrinhas lá, coisa assim. De pé? É, de pé. Andava de pé. E assim tem aquela crina assim, mais ou menos assim, espinhosa assim pra trás assim, e cabeludo nas costas dele e escamoso na frente. Uma cara assim meia, parece de macaco, parece de serpente, uma coisa assim. E esse bicho aí é o tal do chupa-cabra? Pelo jeito, é igualzinho aquela descrição que eu mostrei no papel aí pra turma aí. Mas é exatamente isso aqui, ele falou. Que ele disse que viu o cabelo atrás, pelo uma espécie atrás. de uma crina que subia nas costas, né? o braço curto, né, ele falou com garras, e os pés também, as patas musculosas, né, que corriam, tinham velocidade. Então, basicamente, foi isso que ele viu. Há 20 anos, os irmãos Mondini colecionam estranhas histórias que até hoje ninguém conseguiu provar. Discos voadores, seres extraterrestres e, principalmente, o aparecimento de animais mortos e mutilados. O que mais é colocado aí a nível de incógnita, por que antes não ocorria tanto ataque e hoje ocorre? Por que o animal mata 30, 40, 20 ovelhas e não come nenhuma? Então, essa é a pergunta que, por enquanto, nós não temos uma resposta, nem a ciência acadêmica, nem a zoologia, nem a veterinária, não tem uma resposta que possa estar satisfazendo por enquanto. Foram os Mondini que nos indicaram este sítio em Vargem Grande do Sul. Os moradores suspeitam que os animais daqui foram atacados por um bicho desconhecido que apareceu morto numa plantação. Era um tamanho de um cachorro, certo? Focinho curto, tipo de porco, orelha pequenininha, de rato, do lado assim, né, em cima da cabeça, que nem do cachorro. Olho meio puxado assim, presa grande e as patas. Imagina meus dedos aqui, mas esse aqui era só unha. Grande então? Grande. Não muito longe dali surge outra pista de um animal desconhecido. Nossa próxima parada é uma fazenda na cidade vizinha de Águas da Prata. O que trouxe a gente até aqui é a história de que um tratorista que trabalha nessa fazenda teria encontrado um bicho enorme junto com o filho dele. E com detalhe, essa visão teria acontecido em plena luz do dia. Nós estávamos trabalhando cedo ali, eu olhei para uma terra arada assim, eu vi um bicho correndo, sabe? Aí eu parei, tinha só um lugar que ele passava, eu fui lá ver. Parei assim, ele deu de topo comigo assim. Aí ele quis correr, eu catei uma pedra para jogar nele, ele parou para vir em mim. Um bicho feio, não é. Aí ele falou desse negócio de ET, essas coisas, não tem nada que ver, o que eu vi foi bicho. Bicho mesmo? Bicho. Até fizeram a inscrição dele, mas sempre a inscrição que eles falam nunca é igual, que a gente tinha as unhas grandes, mas não a unha que eles colocaram, os desenhinhos, né? Parecia o que esse bicho? O que parecia? A gente não pode dizer que parecia, porque não, é um tipo de cachorro, mas grande, sabe? Nunca viu nada igual? Não digo daquele jeito, não. Viu mesmo, assim, de pertinho? Pertinho, daquele trator, assim. E aí? Tava eu e ele, né? Ele pegou a pedra pra atacar, ele parou pra vir, aí correu, né? Nós trepou no trator. Você pensou o que na hora? Assim, melhor é correr, né? Ficar lá perto, vai saber o que é, né? Era preto? Meio amarelo, né? Amarelo, pelo grande. Meio malhado, assim, duas cores? Assim. Malhado com um pouco de pelo, meio preto no meio, né? Feio? Bonito aí não é, não, né? Bocaiúva do Sul, no Paraná. Este agricultor também diz ter visto um animal fora do comum. Nós vimos o bicho, foi quinta-feira, de madrugada. Passada agora? Quinta passada agora, era 3h30. Nós saímos daqui 3h15, mais ou menos. Quando trabalhar? Nós fomos no Ceasa, no Puxão Verdura, no Ceasa. Quando chegamos na Hidrapa, um pouquinho para cima, sabe que desce ali, né? Tinha um vulto no meio da rua. E olhei assim, fiquei olhando e meu filho deu uma segurada no caminhãozinho, esse caminhãozinho ali,
que se ele não segurasse, passava por cima. Mas nós ficamos com medo, podia ser uma criação, até um boi, uma vaca, né? E quando quase bateu, aquele bicho levantou-se e saiu meio de rastão assim pela frente da caminhonete, saiu do lado. E eu disse assim pro filho, esse é o chupa-cabra. Ô, louco. Mas eu disse por brincadeira, porque sabe, não é, né? Chupa-cabra. Daí o meu filho disse, mas cachorro não é. Se o bicho anda por aqui mesmo, o maior desafio agora é capturá-lo. Aqui o pessoal preparou até uma armadilha para tentar pegar o bicho que vem atacando os animais do sítio. Os maiores interessados em provar a existência do chupa-cabra são os ufólogos Carlos Machado e Luiz Ribas. Num sítio que perdeu vários animais, eles chegaram a instalar uma câmera de vídeo para tentar fazer um flagrante. Enquanto isso, eles seguem pistas que teriam sido deixadas pelo ser desconhecido e até colhem amostras de pegadas. Essa aqui é de cachorro, ó. Pode reparar os 3 dedos aqui, ó. E essa aqui, os 4 dedos aqui. E aqui, os 3 dedos aqui, ó. Fomos a uma reunião em Curitiba, onde os ufólogos trocam informações e imagens feitas a partir de relatos. Então a gente presume que ele, até mesmo pelo formato da perna, que ele seja um animal que realmente pule, né? Como um canguru, como alguma coisa assim. Este é o retrato falado da criatura que Dona Zilda afirma ter visto em Bocaiúva do Sul. Dava para ver por causa da luz do carro, né? Ele estava com a luz do carro e tem poste na frente, né? Tem iluminação na frente. Dava bem para ver. Era corpo de gente, né? Mas os dentes, tudo não era de gente. Agora, se era o chupacabra, isso que eu não sei, né? Porque eu não posso dizer, esse é o chupacabra, né? O dia que eu ver ele verdadeiramente, que com os cachorros latem, aí eu saio para ver, né? Eu tenho porco, tenho os bichos, né? Aí eu vou dizer para vocês, é o chupacabra, né? Folclore, invasão de alienígenas ou simplesmente cães vadios atacando cabras e pequenos animais? A ciência busca uma resposta. Há poucos dias, um laudo da equipe chefiada pelo legista Badam Palhares sugeriu que alguns ataques foram obra de cães selvagens. Mas nem os legistas da Unicamp têm certeza disso. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma equipe inteira de pesquisadores também estuda o fenômeno. Enquanto a ciência não esclarece o mistério, o povo sabe muito bem o nome do culpado por tudo. Chupacabras, a nova forma do nosso velho conhecido lobisomem. É a invasão do chupacabra. Em toda parte, o fenômeno ganha contornos próprios e se incorpora ao folclore nacional. Uma lenda que ainda vai mexer muito com o imaginário popular. Até a ciência está procurando resposta para o enigma. Estamos na Faculdade de Veterinária de Presidente Prudente, interior de São Paulo. O professor José Giometti está usando todos os recursos para identificar quem está atacando rebanhos por aqui. Nós estamos tentando descobrir um fenômeno que está trazendo prejuízo econômico e apreensão aos produtores rurais. Os exames fizeram o professor suspeitar que a matança seja obra de cães sem dono. Há uma estimativa de que para cada criança que nasça 15 cães. Esses cães não são adotados, eles ficam vadiando na rua. Grande parte deles não são adotados, não tem uma família. Então eles vão atrás de alimento, vão atrás e ficam aí em matilhas e podem fazer esse desastre todo. Mas Giometti não tem absoluta certeza. Por isso, pediu ajuda da equipe do legista Badam Palhares, o mesmo que atuou no caso da morte de PC Farias. Badam Palhares também aposta na hipótese do chupacabra ser um cachorro, mas não pôs fim ao mistério. Ele está em dúvida, porque o pelo que ele tem lá, ele disse tratasse do pelo suspeito, tratasse de um canídeo, de um cão, que pode ser um cão urbano, um cão doméstico, ou pode ser de um cachorro do mato, mas ele não tem o padrão do pelo do cachorro do mato. Nós providenciamos através do Zoológico Sorocaba e encaminhamos para ele. Eu tenho a impressão que dentro de alguns dias nós vamos ter certeza realmente se aquele aquela amostra de pelo suspeito que nós coletamos seja de um cachorro do mato. Foi desta fazenda em Presidente Prudente que os veterinários retiraram o material para as análises.
Fui perguntar a seu Benedito, que encontrou os pelos do invasor na cerca, se ele estava satisfeito com a explicação dos cientistas. Convencido eu não posso ficar, porque eu não vi, né? Quer dizer, a gente tem uma suspeita que seja esse bicho que eles fizeram, porque a gente tem que crer na ciência que é a verdade, né? Que às vezes examinou, achou que é aquele bicho, então eu acho que está certo. Mas eles também não têm certeza ainda, então, né? Isso é que é o problema, né? E o bicho sumiu aqui da região, aqui não atacou mais. Depois que atacou lá pro Mato Grosso, ele não atacou mais aqui, não. E nem andou também, não vi mais rastro, nem nada. Então é um negócio que a gente fica assim, sem saber qual é a verdade, né? A hipótese que não convenceu o seu Benedito também não esclareceu totalmente as muitas dúvidas que ainda permanecem. Para muita gente, assim como o seu Benedito, a ciência ainda está longe de resolver o mistério. 90% dos casos investigados por nós, né, era de fato obra do ser humano ou erro de interpretação. Então havia muita gente aproveitando do clima chupa-cabras, né, e acabou confundindo animais convencionais, domésticos, com o ataque de chupa-cabras, né. 7% de fato foi ataque de animal do nosso meio silvestre, o felino, né, que atacou os nossos animais domésticos. Isso comprovadamente, tinha lá marcas de garras, dentes, enfim. Agora tem 3% na história toda que nós não conseguimos explicar. Então é nesse pequeno 3% que nós estamos investigando, estamos concentrando os nossos esforços. Os ufólogos de Curitiba também não conseguem acreditar que um cachorro, mesmo selvagem, mate tantos animais, deixando marcas que parecem feitas por um bisturi.